Olá pessoal, você está ouvindo agora o Solidelcast, canal de teologia e música. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que vocês estão ouvindo a gente, mas o que a gente pode dizer é que a gente está muito contente com vocês estarem aqui. Bom, estou aqui com um convidado, na verdade não é o convidado, né? Ele é o cara do canal. Igão, tudo bem? Tranquilo, cara. Me apresentando aí para a galera que está ouvindo, né? Quem não me conhece, eu sou o Igor Sena. Sou formando em música, em licenciatura em música na Universidade Metropolitana de Santos. E sou apenas um cristão que trabalha na igreja de Santo Amaro, né? Sou líder do grupo de louvor lá. Sirvo a Deus naquele ambiente. Conheci o Guilherme nessa mesma ocasião também, no mesmo lugar. E a gente serve junto, né? E ele me convidou para participar desse projeto, um pouco, talvez às pressas, mas já está na mente dele há bastante tempo e eu apenas apareci para somar, né? Então eu espero contribuir para as reflexões e para os pensamentos que a gente vai ter aqui durante o programa. Legal. O Igor falou que ele serve na igreja de Santo Amaro, a gente faz parte da igreja presbiteriana, né? Você é líder de louvor lá, né, Igor? Isso aí. Você fica mandando o pessoal parar? Exatamente. Tipo o Jô Soares, para, segura, ou não? Mais ou menos isso, né? Geralmente são os pastores que fazem a chamada durante a liturgia, né? Mas eu olho feio quando alguém erra alguma coisa. Olha só. Isso daí é bastante, né? Acontece recorrentemente. Olha. E também dou umas broncas em quem erra uns solos lá de vez em quando. Não preciso falar quem é. Aí ele tá falando de mim, viu? Exatamente. Acho que nos últimos 2 domingos que eu errei uns solinhos aí, mas... nós tá tranquilo, né? Perdão. A gente não tá lá para fazer pirotecnia ou alguma coisa do tipo, né? Só para servir, mas o que a gente puder agregar esteticamente também ao aparato musical, a gente coloca. Sim, perfeito. Bom, esse é o canal Solidelcast, então surgiu essa ideia de eu e o Igor abrir esse canal, né? Para falar sobre música, sobre teologia. É uma coisa que a gente vive, é uma coisa que a gente ama, né? Uhum. Servir a Deus, saber mais sobre Deus, né? E música, né? A música também faz parte, né? É uma obra criada por Deus, né? Sim. Alguns a tratam como divina, como Lutero, né? Uhum. Outros a tratam como um acessório, como Calvino. Outros talvez até a enxerguem em um papel mais distante do culto e da igreja, mais presente na vida das pessoas de modo geral, como o Zwinglio, né? Uhum. O tema do podcast em si não é sobre esses 3, apesar de que provavelmente futuramente falaremos sobre eles, né? Mas, de fato, a música faz parte da vida da sociedade, né? E talvez muito mais antiga do que nós pensemos, veremos isso mais adiante. Legal, pessoal. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre mim, né? Não tem muita coisa boa, já disse. Bom, mas assim, eu toco violão desde os meus 8 anos. Eu acho que eu sei tocar, né? Não sei se eu sei mesmo. Depois de ver alguns vídeos do Bach e Beethoven e estudar um pouco para esse podcast aí, descobri que temos que aprender muito, né? Com certeza. Mas a ideia é a gente aprender juntos, pessoal. Então, esse primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre o tema do canal, né? O tema que a gente escolheu, de música e teologia. Então, a primeira pergunta que pode passar pela nossa cabeça, né? Eu até queria pedir para o Igor falar um pouco sobre isso. Ô Igão, por que pensar sobre teologia e música? O que você entende sobre isso? É uma ótima pergunta. E acredito que um movimento natural, quando a gente tem que responder uma pergunta muito grande, isso acontece quase que subconscientemente, é do nosso cérebro substituir a pergunta, né? E naturalmente, quando uma pergunta é muito complexa e muito difícil, a gente acaba respondendo coisas em volta dessa pergunta, mas dificilmente consegue responder a pergunta em si. Para não acontecer isso, eu vou aceitar o movimento natural de reduzir as perguntas para a gente conseguir, ao final do programa, conseguir responder essa pergunta da melhor maneira. Sim. A primeira questão que vem à nossa mente talvez seja por que pensar sobre alguma coisa, né? Nós pensamos sobre coisas geralmente porque nós vivemos. A maneira comum de nós pensarmos é porque nós vivemos. Já existia o pensamento, por exemplo, cartesiano, penso, logo existo, e o movimento contrário é eu existo, logo penso. E a ideia, não só por trás desse pensamento, mas de tudo que a gente vai abranger aqui,
parte do princípio de que nós precisamos pensar, porque durante a vida nós nos relacionamos com coisas e tomamos decisões, e para que essas decisões sejam melhor tomadas, nós precisamos refletir sobre elas antes. Caso contrário, o mais comum é que nós nos decepcionemos ou tomemos atitudes não muito boas durante a nossa vida, né? Coisas que vão nos fazer talvez sofrer ou desagradar, por exemplo, ao nosso Deus, à nossa religião, mas de modo geral, porque pensamos sobre alguma coisa, nós pensamos porque vivemos, porque nos relacionamos, porque interagimos, e essa interação necessita de reflexão para um melhor aproveitamento, né? Sobre teologia e música, então, né? Por que é importante a gente pensar sobre essas coisas? O mais interessante é que a ideia do nascimento do podcast ele está relacionado a uma questão de afetividade. Sim. Acredito que quando você pensou sobre quero fazer um podcast, veio na sua mente coisas que você vive e coisas que você pratica. Sim. E na sua vida, muito provavelmente, teologia e música são temas que são recorrentes, certo? Certo, com certeza. Com certeza. Na minha vida também, né? É até curioso que quando você me chamou para participar, eu falei, é de Deus. Não tem como não ser de Deus. Com certeza. Porque teologia e música são as duas únicas coisas que eu sei um pouco. De todo o resto eu sou muito, muito ruim, né? Sobre eu já essas não posso duas... falar o mesmo. Não sei se eu sou bom em alguma delas, mas beleza. Exato. São pelo menos as duas áreas que eu tenho mais afetividade também. Então, é muito gostoso e prazeroso estar nesse momento falando sobre essas duas coisas que fizeram parte de boa caminhada minha durante a minha vida e que formaram quem eu sou, né? Então, é um tanto natural. Mas, ao mesmo tempo, falar sobre essas coisas traz sobre nós uma grande responsabilidade, né? Uma responsabilidade principalmente porque, enquanto pensamos sobre um tema como teologia e música, um desses temas são muito sérios, né? Sobre música, vai ser sério por causa desse outro tema. Mas, principalmente em se tratando de teologia, nós estamos entrando dentro de uma área muito séria. Porque quando falamos sobre teologia, falamos sobre a cosmovisão que guia as pessoas na sua vida. Teologia não é uma matéria específica dos cristãos em si, mas é uma matéria que estuda de modo geral a antropologia, tudo que o ser humano representa e por que ele faz o que ele faz. Então, para nós cristãos, principalmente reformados, a teologia ela é o que vai trazer o nosso resultado de quem somos. Nós somos o que a nossa teologia diz quem somos. Aquilo que nós dizemos, nós praticamos, ou pelo menos deveria ser assim. Em caso de houver qualquer desconexão entre o falar e o praticar, nós já temos uma palavra pronta para isso, né? Que é a hipocrisia, né? E isso é altamente danoso e não é buscado dentro do ambiente religioso, né? Para quem não tenha tanta familiaridade assim com a palavra cosmovisão, assim, falando facilmente, seria a lente que a gente enxerga as coisas, né? Exatamente. Cosmo, do grego, é praticamente o universo, né? Cosmos, e visão, já é uma palavra habitual nossa, né? Como a gente enxerga as coisas. Cosmovisão seria a nossa visão de mundo, como que a gente enxerga o mundo, né? Então a gente parte do princípio de que, apesar do mundo poder ser observado por uma lente neutra, o ser humano não é neutro. Então quando ele olha para esse universo, ele está automaticamente olhando com alguns vieses que acompanham ele desde sempre, né? Viés cultural, né? Viés cultural, a própria depravação total, como a gente tem na teologia, exatamente, que vai ensinar para nós que o ser humano é caído e por causa disso ele vai enxergar o mundo de uma maneira diferente da qual Deus criou, sim, por exemplo, né? Então, para quem não está habituado à palavra, a gente não vai se adentrar muito a esse tema, mas cosmovisão tem relação com isso, com a visão que temos de mundo e a lente que nós utilizamos para enxergar esse mundo que Deus nos colocou à disposição. Legal. Bom, ele fez um paralelo aqui sobre teologia e música, né? E esse canal ele tem um foco mais reformado, né? A gente é cristão reformado. Para quem não sabe, a Reforma foi um movimento que teve contra as ideologias na época, né, da igreja, que seria a Igreja Católica, né? Uhum. E teve como base os reformadores, Calvino, Lutero, sim, sim, né? E teve até os 5 solas, né, que hoje trazem para a gente. Mas
esse é um assunto para mais para frente, mas o que eu queria perguntar, Igor, é o que seria uma teologia para um cristão reformado? Boa pergunta. É importante a gente definir isso, né? E foi legal você ter falado sobre os solas, né? Porque, para quem ainda não percebeu, o nome do programa faz alusão a um dos solas, né? Com certeza. Um dos solas é o Soli Deo Gloria, né? Sim. E, parafraseando de maneira genial ou muito ruim, o nome do programa ficou Soli Deo Cast. Tem um significado em latim, né? O Soli Deo Gloria, que é de fato um dos solas da Reforma, né? Uhum. Ele significa toda a glória a Deus, né? Somente a Deus a glória. E aqui nós fizemos um paralelo com o nome do programa, né? Sendo Soli Deo Cast, como se o nosso programa também fosse para Deus, né? Sim. Sabemos que quem ouve são vocês, mas tudo que nós fazemos faz menção a Deus, está voltado para Deus. Sim. E o Soli Deo Gloria é exatamente isso, né? É o entendimento de que tudo que nós fazemos tem que ter o pano de fundo de agradar a Deus, de estar em conformidade com as leis de Deus e de refletir o ser de Deus neste mundo, né? Isso não vem simplesmente da nossa cabeça ou da cabeça de pessoas do passado que escreveram sobre isso, né? Para um cristão reformado, né? E aí eu já vou entrar na pergunta, né? O que é a teologia para um cristão reformado? Um cristão reformado, ele tem um gigantesco apreço pela Bíblia e pelas Escrituras Sagradas de modo geral. Isso vai fazer com que a sua teologia seja baseada praticamente em um único livro, né? É claro que todos aqueles que pensaram sobre teologia durante séculos escreveram, e esses escritos nós utilizamos até hoje, como por exemplo as Institutas de Calvino, sim, a Confissão de Westminster e vários outros adereços que a gente tem, documentos que inclusive são até oficiais da Igreja Presbiteriana, da qual eu e o Guilherme fazemos parte, são apenas adereços a tudo aquilo que a gente mais aprecia, que é a palavra. Então, nós temos em vista as interpretações sobre a Bíblia das pessoas do passado, nós estamos constantemente nos relacionando com a palavra, a interpretando da melhor maneira para o tempo presente e sendo fiéis àquilo que o texto sagrado diz. Em se tratando de teologia para um cristão reformado, então, não tem como fugir a não ser ler e interpretar a Bíblia, né? Então, a Bíblia tem um espaço central na vida de um cristão reformado, em se tratando de como ele vai ter a sua cosmovisão formada, né? Ou seja, ele parte do princípio, todo cristão reformado parte do princípio de que ele precisa adequar a sua visão e o seu pensamento para que ele consiga se relacionar com esse mundo da maneira mais fiel a Deus possível. E a Bíblia é a ferramenta que Deus nos deixou para que nós consigamos fazer isso. Inclusive, na Reforma Protestante, esse foi uma dos solas, né? Que é o sola Escritura. Uhum. E ela foi baseada em 2 Timóteo 3:16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Exatamente. Então foi um dos solas também. Tinha o sola fide, sola graça. Sim, sim. E o sola escritura. Exato. O Soli Deo Gloria, né, que vai ser um dos principais pontos que vai nos levar a entender como que um cristão vê música, porque para um cristão nada é simplesmente por acaso, sempre está relacionado ao seu relacionamento com o próprio Deus, né? O Soli Deo Gloria ele só tem validade também por causa do sola Escritura, né? É na própria Bíblia que nós encontramos as referências para o Soli Deo Gloria. Então o texto que você me mostrou é do sola Escritura, e o texto que eu vou falar agora, também muito conhecido, de 1 Coríntios 10:31, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não apenas esse texto, se vocês quiserem pesquisar depois, temos outros textos que também fazem referência ao Soli Deo Gloria, como o Salmo 50:22, que vai mostrar que Deus não gosta em nenhum momento de ser esquecido. Então ele diz exatamente, vocês que esquecem de Deus, eu os despedaçarei. Então é um texto forte que mostra como que Deus se relaciona com a humanidade, como ele prefere ser notado do que ignorado. E isso em qualquer esfera da vida, inclusive a música que a gente vai entrar depois, né? Romanos 5, né? 5:2 diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Exato, exato. Então, tudo que o cristão faz e aquilo que ele busca, aquilo que
que de fato move a sua vida tem que ter como objetivo a glória de Deus e não a sua autopromoção ou a promoção do próprio mundo por si ou qualquer outra coisa do tipo. A gente tem Isaías 43:7, que também vai fazer referência de que o ser humano foi criado para a glória de Deus, então não é algo que uma missão que lhe foi dada depois do seu nascimento. Desde a formação do ser humano ele foi criado com este propósito. Então, de fato, você é mais humano quando você busca a glória de Deus. Apesar de muitas vezes a gente pensar que o humano é só a parte falha, né? O humano ideal que Deus criou é aquele que busca constantemente a glória de Deus. Tendo tudo isso em vista, né? Tudo isto posto já, não é nenhum absurdo quando a gente pensa que a teologia é para um cristão a base pela qual ele vai viver a sua vida e a base pela qual ele vai pensar todas as outras coisas, certo? Então, primeiramente, né, por que pensar sobre teologia e música? A primeira parte a gente já tem uma boa resposta, né? Por que pensar sobre teologia? Porque a teologia é a base da vida de um cristão. Teologia é a base de como ele vai se relacionar com todas as outras áreas da vida da melhor maneira. Legal. Bom, teologia, então, a gente conseguiu entender, né, o que seria, né? E, bom, agora o outro tema do canal é música. Exatamente. Então vamos falar um pouco sobre música, né? Logo mais, para quem acompanha a gente até o final, a gente vai cantar uma música bem bacana aí. Sim. Tentar, né? Vamos tentar, né? Mas, vamos lá, o que seria música para um cristão? Boa. Essa pergunta, ela vai ter, né, para muitas pessoas, uma característica particular, né? Você não consegue desassociar completamente um cristão da sua própria personalidade, mas por causa disso, né, a música, para várias e várias pessoas, ela vai ter um aspecto de experiência, como, por exemplo, os estilos musicais que aquela pessoa gosta e etc. Como a gente está abrangendo aqui para um grupo, né, a gente está pensando para pessoas que são cristãs majoritariamente, não tem como fugir da ótica bíblica sobre a música. Ou seja, a sua pergunta foi: o que é a música para um cristão? Essa pergunta ela é de resposta particular. Mas se nós perguntarmos talvez o que deveria ser a música para um cristão, ou seja, como que um cristão deve se relacionar com a música, isso nós temos uma resposta objetiva pela palavra de Deus. Isso nós temos uma resposta objetiva pela Bíblia, né? Para mim, eu tenho uma visão particular sobre a música, né? A música é minha profissão. A música está comigo desde os 12 anos de idade, mais ou menos, quando eu comecei a tocar o meu primeiro instrumento musical, que foi o contrabaixo, né? Depois eu fui para o violão, que foi um milagre de Deus, porque minha irmã comprou o violão, não aprendeu a tocar, e eu olhei assim e falei: olha, né, que interessante, né? Tem cordas igual um contrabaixo. A maioria das pessoas começam pelo violão, né? Grande maioria. Sim, começa pelo violão. E param nele, né, que é o meu caso. Não aprende mais nada, por ali. Para por ali. Eu não consegui parar por ali, né? Eu fui evoluindo depois do violão, eu fui para o piano, né? Então eu comecei no contrabaixo, no violão, depois fui para o piano, continuei também com a voz, eu canto, né? Ou pelo menos tento, né? Depois vocês vão ver aí, pessoal, ele fazendo um melisma. Não. Vale a pena ficar até o final, hein? E de bateria também alguma noção. Então eu tenho uma visão particular sobre música que está relacionada às minhas experiências com a música, né? Uhum. Agora, quando se trata da visão bíblica sobre a música, é uma visão objetiva. Ainda que caiba alguma interpretação diferente aqui ou ali, tem muita coisa objetiva em relação à música. Então eu vou te devolver, na verdade, né, uma pergunta. Eu acho que você sabe a resposta, mas a gente vai começar a partir daí, né? Manda. Você sabe qual foi a primeira vez que alguma coisa relacionada à música aparece na Bíblia? Eu lembro de um pastor que foi na nossa igreja numa mensagem, ele falou que o nome dele era Jubal. E que tinha algo relacionado com música, né? Exatamente. Acredito que o que a gente ouve falar de Jubal está lá em Gênesis, né? Exato. Será que é isso? Isso. Gênesis 4:21, né? Para quem não quiser abrir, eu vou citar aqui, né? O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, né? Jubal, ele foi um descendente de Caim, né? E os descendentes de Caim, eles têm uma importância, uma relevância para a história, principalmente porque eles desenvolveram artes e habilidades que foram úteis para sociedades posteriores, né?
mesmo eles tendo morrido, a descendência deles praticamente ter sido encerrada ali depois do dilúvio, o que eles inventaram ficou nas mãos de Noé e a sua família e continuou sendo desenvolvido posteriormente. A gente tem, por exemplo, o irmão de Jabal, tá aí mais uma ideia de nome para o seu filho, se você está pensando. A gente está pensando. Jabal. Meu Deus do céu, as esposas vão ficar bravas. Enfim, temos Jabal, por exemplo, né, que era irmão de Jubal, descendente de Caim, que desenvolveu praticamente a pecuária. Né? Ele é chamado de o pai daqueles que habitam em tendas e possuem gado. Então, os fazendeiros. Exato. O pai dos fazendeiros. O pai dos fazendeiros. Que belo jeito de descrever Jabal. Jubal, ele por outro lado foi pelo menos o pai, como a Bíblia diz, né? O pai de todos que tocam harpa e flauta. Né? Não dá para saber ao certo se ele desenvolveu essas artes, no caso esses instrumentos, né? Mas harpa e flauta não são coisas multiutilitárias. Ou seja, é diferente de você pensar em uma casa ou uma tenda que pode ter mais de uma função. A harpa e flauta servem para uma coisa, para ser tocada. Sim, sim. Então, desde aquele tempo, ou seja, estamos falando de um período pré-diluviano, que não tem nem datação histórica, basicamente. Né? Antes do dilúvio. Né? Exato. Antes do dilúvio, nós já estamos falando de que a música fazia parte daquela sociedade de alguma maneira. E não era exclusiva dos fiéis a Deus, por exemplo. Porque a descendência de Caim é muito mais distante de Deus do que próxima. Sim. Ou seja, era algo que foi desenvolvido em um meio, a gente pode chamar talvez secular, só que não ficou por ali. Se a gente for lembrar de harpa, quando a gente fala harpa no contexto da Bíblia, a gente lembra muitas vezes de Davi. É verdade. Então não foi algo que ficou exclusivo nas mãos de infiéis, por exemplo, Sim. mas foi transportado também para ser utilizado no culto posteriormente, como nós veremos nos cultos do Antigo Testamento, e a evolução da harpa é o que a gente está aqui hoje em mãos, né? Que é um violão. Davi, ele tocava a harpa para Saul, né? Para o rei Saul, para afastar. Exatamente. Até uma coisa meio de demônios e tal, né? Naquela época. Sim. E a gente com certeza a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas para conseguir fechar essa questão aqui de Jubal, né? E não ficar só como uma curiosidade aí para você espalhar para os seus colegas que você sabe, né? O que a gente pode tirar de interessante desse texto de Gênesis 4:21, né? Que a música é uma arte extremamente antiga, que já está sendo desenvolvida há muito tempo, e que ela estava presente naquela sociedade por algum motivo, né? Acho que o primeiro motivo, o motivo mais óbvio da música, é a própria beleza da arte, né? Ou seja, esteticamente ela é agradável, ela ataca os seus sentidos, no caso a sua audição, e você consegue apreciar aquilo que você está ouvindo, né? Sim. Mas será que a música tinha apenas um caráter apreciativo? Será que a música não tinha algum caráter talvez religioso ou espiritual ou uma questão utilitária naquele tempo? Você tem alguma ideia? Eu lembro que na época de Moisés, Deus ordenou que ele fizesse um cântico, né, para o povo lá do Egito. Exatamente. E acho que está em Deuteronômio, não me lembro agora qual é o capítulo. A gente tem a ordenação, está no 31, né? 31:19, Deus ordena que Moisés escreva um cântico. E o cântico está escrito em Deuteronômio 32, do 1 até o 43, né? Bem lembrado pela sua parte. No caso, quando a gente tem então uma ordenação divina para que se faça um cântico, né? E tem uma coisa muito sintomática nessa ordenação, né? Que é o caráter pedagógico que a música teria naquela ocasião, né? Sim. Então, quando Deus pede para que Moisés faça aquela canção, e é uma canção extremamente triste e dura, porque é uma bronca que Deus está dando no povo, uma repreensão que Deus está dando no povo, ele pede para que aquela canção seja feita para que as próximas gerações se lembrem daquela ocasião. Ou seja, tem algum caráter de memória, está associado a uma facilidade de memorização. E eu acho que isso, por exemplo, está sendo muito bem aproveitado nos dias de hoje na área de marketing, né? Exatamente. A gente tem isso gosta de utilizar bastante música para impactar, talvez, né? Exato. E a música tem esse poder, né? Sim. Ela tem uma facilidade de atingir a memória muito grande, né? Eu acho que qualquer pessoa, né, que queira decorar alguma coisa, ela vai ter mais facilidade de decorar se isso estiver musicalizado. Exatamente. Se não estiver musicalizado, vai ser um pouco mais difícil dela conseguir decorar.
E Deus se utilizou dessa ocasião, Deus se utilizou da arte da música, ou pelo menos da arte da canção, ordenando a Moisés que fizesse aquele cântico e que ele fosse ensinado para o povo. Então, se alguém quiser defender que Deus não tem qualquer apreço pela música, né, vai ter que dar um jeito de reinterpretar esse texto de Deuteronômio 38 e 32. Exatamente. Porque Deus utilizou a música com um propósito. Então a música, a gente vê que na Bíblia, se até aquele momento não estava presente de forma utilitária, nesse momento ela ganha significado útil. Nesse momento ela ganha praticidade. Ela ganha razão, motivo para estar ali e atinge um objetivo, né? Sim, eu acho interessante o texto de Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então hoje a música ela faz parte da igreja e a letra é a palavra de Deus, né? Então isso é interessante que você disse. Sim. E na história a gente pode falar um pouco, né, daqueles poetas que utilizavam a música também. Dizem que a poesia tá atrelada à música, né? Sim, sim. É um bom ponto. Platão. Platão. Esses filósofos aí. É o ethos, né? A gente falava que era o ethos da música, né? Eu também gosto de brincar um pouco na área de filosofia, né? Não é tão a minha praia quanto um pouco mais de teologia, mas é interessante a gente ver como os filósofos pensavam em música também, né? No caso, no terceiro livro da República de Platão, ele vai ter se você ler, você vai ver que tem uma condenação muito forte em relação aos poetas, né? A poesia e música é quase indissociável, né? Porque quando a gente pensa em letra cantada, a gente pensa que essa letra ela tem que estar organizada de uma maneira bela também, né? No caso de Platão, né? Ele tinha uma visão muito forte, onde ele dizia que a arte tinha um poder de influência tão grande que deveria se tomar muito cuidado com ela. Ao invés, diferente do que se faz hoje, de dar uma liberdade quase que sem limites para a arte, né? Então, a visão de Platão era uma visão um pouco mais pessimista sobre a arte, um pouco mais de cuidado, de cautela com ela, e ele basicamente proibiu, na sua cidade ideal, os poetas. Ele proibiu por quê? Os poetas eles tinham um costume quase que natural de falar sobre tragédias, de imitar tipos desprezíveis de ser humano. Ou seja, era comum nas poesias daquela época, daquele tempo, você ter histórias de traição, ter histórias de estupro, ter histórias de crimes de fato, né? Crimes que eram cometidos e que davam alguma carga dramática para aquela situação. Essa carga dramática, por si só, ela chamava a atenção do público e fazia com que a arte pudesse ser mais apreciada ou até mesmo vendida. Então, isso é natural, quando a gente pensa em chamar a atenção de alguém. O drama sempre tem que ser maior do que qualquer outra coisa. No caso dos poetas, eles tinham isso muito em voga e isso preocupava Platão, porque ele acreditava que se uma sociedade fosse ensinada artisticamente com bases tão baixas na questão moral, talvez aquilo que eles estivessem aprendendo com as poesias pudesse se transformar em suas práticas. Ou seja, aquilo que eles liam em poesia, como o estupro ou como as traições, talvez pudessem se transformar nas práticas dele. E aí que entra a questão da música, porque Platão não era contra a música. Mas hoje, música e poesia estão muito interligadas. A visão de Platão sobre a música, ela também tem censuras, porque Platão enxerga a música como uma matéria capaz de influenciar o estado de alma do indivíduo. E aí que entra no ethos que você falou, né? Sim. Ou seja... é um caráter específico, né? Isso. As notas e o relacionamento entre as notas, elas vão ter um poder de fazer com que você esteja em um outro estado de alma, em um outro estado emotivo, inclusive, né? Não à toa, dependendo do que a gente toca, a gente consegue emular emoções, né? Ou seja, se eu toco algo um pouco mais animado, e aqui eu vou dar um exemplo bem chulo, né? Mas se eu toco isso só do mais básico dos básicos de todos, né? Sim. Se eu toco um acorde numa determinada situação maior, ele vai causar uma sensação automática de relaxamento, talvez, de até felicidade, dependendo do contexto. Agora tudo pode mudar com uma pequena diferença, que no caso eu estou montando uma tríade maior, né? Não sei se quem está ouvindo conhece de música, né? Mas basicamente estou tocando 3 notas juntas, né? Um Mi, um Sol sustenido e um Si, e essas 3 notas juntas elas vão causar essa sensação.
Tudo muda se eu transformo, no caso do meu sol sustenido, eu faço um sol natural. Isso, musicalmente falando, é meio tom de diferença para a construção desse acorde. Ele já vai mudar completamente de figura. E a partir dele eu já posso causar outro tipo de emoção. Essa nota já traz algo meio triste, algo meio... Sim. Diferente, né, daquele repouso. Exato. Que a outra nota deu. Exato. Platão, ele conhecia o que se popularizou hoje chamado de modos gregos, né? Na época dele não chamava modos gregos, só chamava modos, porque ele era grego. E estava no tempo dele, né? Então... Os modos gregos vêm daí, então, de Platão. Já vem desde essa época, né? O foco não é os modos gregos, mas a crítica que ele faz no livro, principalmente sobre as leis, falam a respeito disso, né? Ele tem um livro chamado As Leis, onde ele vai dizer que os modos que você utiliza em determinadas canções podem influenciar no estado de alma do indivíduo, e dependendo da letra que acompanha esses modos, aquelas ideias podem ser passadas de maneira mais palatável. Ou seja, eu posso, através do poder da música, induzir alguém a acreditar naquilo que eu quero com as notas. Elas funcionam quase como um funil para colocar goela adentro das pessoas que ouvem, ou ouvidos adentro das pessoas que ouvem aquilo que eu estou propagando. E Platão tinha tanta preocupação com isso, né? Em se tratando aqui no caso dos modos gregos, a crítica dele foi sobre isso, né? Ele dizia, por exemplo, e isso talvez seja preocupante, que os principais modos que não deveriam fazer parte da sociedade ideal que ele estava projetando eram os modos jônio e lídio, que são os modos que a gente mais utiliza hoje. Porque são modos que relaxam, ou seja, deixam você em uma situação que você se torna muito mais suscetível, onde você está totalmente relaxado, despreocupado, e aquilo que você está ouvindo pode ser recebido com melhor afeição, certo? Dependente da letra, né? Às vezes é uma letra bem ruim, exato, que não edifica em nada, e você está, devido aos modos, você está absorvendo todas essas ideias. Exato. Então, o que ele chamava de modo lídio e jônio seria algo mais ou menos como... Ou seja, se eu fazer qualquer frase aqui agora, de cunho que você falou, de estupro, alguma coisa assim, de violência, a pessoa vai passar despercebida, né? Despercebido talvez não, mas se torna um pouco mais fácil de você conseguir induzir. Agora, outros modos, como por exemplo o modo lídio, o modo mixolídio, na verdade, né? Ele já vai trazer uma tensão muito maior, né? Hoje em dia o modo mixolídio é muito associado à música nordestina, né? Então é até um pouco engraçado quando a gente ouve os modos, né? Isso é o mixolídio. Isso já é uma ideia de mixolídio. Isso, já está dentro do modo mixolídio, ele já é um pouco mais tenso, ele te deixa um pouco mais alerta, né, em um estado de alerta, então talvez não passasse tão despercebido assim aquilo que fosse colocado em texto, né? Mas a preocupação de Platão era tão grande com a influência que a música podia ter, né, na vida da sua sociedade, que ele chegou realmente a criticar e a censurar esses modos que deixavam você mais relaxado, né? Não significa necessariamente que ele tenha exaltado os modos que te deixam mais tenso, mas ele tinha preocupação de que aquilo que a sua sociedade canta pudesse se transformar na sua prática. E eu acho que isso é muito sintomático, porque se a gente olhar nos dias de hoje... Exatamente o que ele disse é o que está acontecendo hoje. Exatamente, né? Então, a cultura de um povo vai muito da relação musical que eles têm, né? Não à toa... É muito comum de que pessoas que gostam do mesmo estilo musical, elas se aproximam e às vezes até repudiam aqueles que não gostam daquele determinado estilo, né? A gente já teve guerras e guerras sobre... hoje já está um pouco mais tranquilo, mas já teve tempos em que o jazz e o rock não conversavam, né? E ou você era de um time ou você era de outro, né? Hoje a gente tem aí a galera do funk produzindo música a todo tipo, né? Que não tem uma boa teologia, isso a gente pode dizer com toda certeza. Musicalmente é outra questão que eu não vou querer entrar, mas de fato eu acho que todos nós deveríamos nos preocupar com aquilo que nossos filhos ou aquilo que a nossa sociedade de fato está cantando, porque aquilo que eles estão cantando pode refletir muito mais do que nós pensamos sobre eles mesmos e influenciar muito mais sobre eles do que eles pensam.
A música ela tem um poder enorme, né, de impactar as pessoas, né? Inclusive, a música ela te faz você pertencer a um grupo, né? Sim. Ela te coloca dentro de um grupo que curte a mesma coisa e que ouve a mesma coisa. Sim. Então, você tocar nesse aspecto musical é bem difícil. Muita gente aceita e muita gente não, né? Então, por exemplo, você pode chegar para uma pessoa que gosta de um determinado estilo musical e você questionar a letra, algo desse tipo, você vai ter pode ter uma resposta bem dura, né, da pessoa. Porque ela tem esse poder, né? A música ela tem esse poder de influenciar as pessoas. Bom, a gente já viu então agora um pouco da importância, né, da música, da poesia, e eu acho legal quando a gente vê o livro de Salmos e a gente vê o tanto de dimensão que tem relacionado à música, né? Então, a gente tem os cânticos de romagem, né, que o povo de Deus, quando eles iam direto para o templo, eles usavam aqueles salmos para cantar a Deus, para louvar a Deus. Sim, sim. E o que você pode dizer para a gente do livro de Salmos? Assim, a gente chegou à conclusão de que a música ela pode de alguma forma impactar ou dizer muito mais sobre uma sociedade do que a gente pensa, né? É interessante a gente ver como o povo de Deus, como eram as músicas do povo de Deus antigamente, né? Infelizmente, né, e isso eu digo com pesar no coração, não existe registro musical oficial daquela época, né? Ou seja, você não vai ter partituras da época de que o livro dos Salmos foi escrito, né? A gente tem uma concepção muito sólida de que o livro dos Salmos é quase que um inário da época, né? A gente tem os inários hoje participantes das igrejas, né, como o Novo Cântico, como o Cantor Cristão em outros lugares. A gente tinha o livro dos Salmos, né, como basicamente um compêndio de diversas canções que o povo de Deus compunha e cantava naquela ocasião. Então, se a gente lê o livro dos Salmos, e além de tudo isso o livro dos Salmos é um livro inspirado por Deus, né, a gente vai ter a certeza daquilo que o povo cria, como que eram as suas convicções teológicas e até mesmo alguns indícios de práticas musicais. A gente não tem o registro oficial musical, não tem partitura, cifra, tablatura daquela época, porque essas linguagens não existiam naquela época, mas a gente tem o texto e algumas informações que o texto passa. Por exemplo, se você for lá no Salmo 150, você vai ter Deus ordenando que ele seja louvado com tamborins, por exemplo. Ele peça para que seja louvado dessa forma. Se você for Provavelmente, então, começou com mais o ritmo, né? Pode ter começado com ritmo, com certeza tinha melodia, porque ele fala também de outros instrumentos, até trompetes ou algo mais parecido. Não lembra que todos os instrumentos que a gente está falando hoje não vamos cometer anacronismo, né? Ou seja, a gente não pode pegar o instrumento que a gente tem na nossa mente hoje e transportar para aquela época, né? Eram completamente diferentes, né? Provavelmente muito mais rústicos do que a gente pensa. Mas a base é a mesma, né? Então eles tinham algumas espécies de trombetas, eles tinham algumas espécies de tambores, eles tinham algumas espécies de flauta, e eles utilizavam isso para louvar a Deus, e Deus pede para que ele seja louvado com isso, inclusive. Ou seja, que o homem utilize o som para louvar ao divino. Além dessa questão, também a questão da letra cantada, né? Ou seja, da canção em si. Lá no Salmo 96 a gente vai ter cantai ao Senhor um cântico novo, ou seja, uma ordenança de que os povos cantem, e não apenas o povo de Deus, mas ele pede para que todos os habitantes da terra cantem a Deus. Ou seja, é um pedido que nós temos no Antigo Testamento que coloca a música em uma situação litúrgica. E aí entra um outro aspecto, né? A gente tem a arte e a música como uma coisa que pode ser apreciada no seu âmbito individual, na sua própria beleza, mas a música ela parece sempre fazer questão de exaltar alguma coisa, de facilitar algo. Então ela está muito mais para um acessório do que para um fim em si mesmo. Sim. E isso faz parte da teologia que a gente crê e faz parte de como a Bíblia pinta para nós, ela desenha para nós como que a música deve ser vista e como que ela deve ser praticada, né? Você tem alguma referência bíblica Tem. Dessa época? Olha, o que a gente vai ter na Bíblia, né? A gente tem, além do livro de Salmos todos, que
são basicamente hinos que a gente vai ter do povo daquela época, né? Infelizmente, como eu falei, não tem registro musical, então a gente não sabe como eles cantavam, como que era a melodia, a harmonia, o ritmo de que eles cantavam, né? Mas a gente tem alguns outros hinos que foram compostos na escritura, como por exemplo, se você for ver em Filipenses 2, de 6 a 11, a estrutura daquele texto está diferente do resto do livro de Filipenses, né? E naquele caso, a estrutura está em forma poética e alguns estudos teológicos chegam à conclusão de que aquela parte em si, aquela perícope do texto, ela é um hino conhecido da época e que foi colocado por Paulo naquela ocasião para ser utilizado como um texto bíblico oficial, né? Para ser utilizado como um texto bíblico inspirado. Então, era Paulo utilizando uma música conhecida da época para falar sobre o divino. Além disso, nós temos hinos na própria Escritura, a gente já falou do próprio hino que Moisés teve que escrever para o povo, né? Que foi dado pelo próprio Deus. Nós temos o Cântico de Simeão, que também vai estar no Novo Testamento. A gente tem outros cânticos nas Escrituras que são de ocasiões específicas em que cristãos e fiéis a Deus necessitaram fazer música com objetivo litúrgico, ou seja, a gente está pensando na música no seu aspecto vertical, né? Daqui para Deus, daqui de baixo da terra para Deus, e menos no seu âmbito horizontal, né? De um ser humano para o outro. Um momento marcante também que a gente pode lembrar é da ceia, né? Sim. Logo depois que Jesus partiu o pão e pediu para que todos bebessem do cálice, diz no versículo 30 de Mateus 26:30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para os montes da Oliveira. Isso. Ou seja, hino na época era uma coisa comum, até para Cristo Jesus, né? Sim, as pessoas podem perguntar, mas Cristo cantou? Muito provavelmente. Nessa ocasião a gente tem uma referência muito forte disso, né? Nesse caso, a gente tem essa canção desse hino, né? Ele não diz qual hino que era e tudo mais, mas nós sabemos que fazia parte, que era comum, né? Em ocasiões litúrgicas até do Antigo Testamento nós vamos ter, por exemplo, instrumentos musicais e corais acompanhavam as ofertas de sacrifícios, né? Lá em 2 Crônicas 29, 25 a 36. Então, a música já fazia parte do culto, a música já fazia parte da vida, e a música estava sendo utilizada com esses objetivos, né? Principalmente de louvar a Deus e servindo. Hoje nós temos, né, uma ideia de serviço ao povo, à igreja em si, né? Algo que vai surgir um pouco mais durante o período da reforma, né? A gente pode entrar, talvez não se aprofundar, mas dá para entrar também para falar sobre o aspecto da música em serviço à igreja, né? Eu acho interessante também, Igor, esse capítulo de Colossenses aqui. Colossenses 3, versículo 16, que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Exato. E aí entram muitos debates, discussões que muita gente tem, né, sobre uma questão chamada de salmodia, né? Que é, basicamente, a salmodia é a defesa de que os únicos cânticos possíveis de se ter no ambiente religioso, no culto, são os salmos, né? A igreja presbiteriana não tem uma posição oficial sobre isso. Algumas igrejas são oficiais nisso e só realmente cantam os salmos em si. Talvez tenha até partido do próprio Calvino, né? Sem querer entrar no mérito histórico, mas a ideia de Calvino não era necessariamente que só podia se cantar salmos, mas é fato que, pela influência das palavras dele, os salmos foram centralizados no louvor, né? Isso porque ele entendia que, se aquele de fato era o hinário oficial do povo de Deus no Antigo Testamento, você tem ali, basicamente, pronto tudo aquilo que você precisa para ter o hinário. E a ideia de Calvino talvez fosse a questão da abrangência dos temas e experiências que os cristãos têm no relacionamento com Deus. Ou seja, você não tem, por exemplo, no seu relacionamento com Deus, apenas ocasiões de louvor e gratidão. Apesar de a gente às vezes pensar que a música só deve fazer referência a isso. Mas se você for ler os salmos, e aqueles eram cânticos mesmo, você tem ocasiões de aparente desprezo, você tem o próprio Jesus falando um salmo quando foi ser crucificado, né?
e realmente questionando a Deus, né? Então tinham músicas de questionamento a Deus. Hoje isso parece até estranho falar, porque a gente tem quase um monotema, né? Um único tema que faz parte dos louvores de hoje em dia, que é a exaltação a Deus. E vejam, não estou falando que exaltação a Deus é ruim, de modo nenhum, mas tem muito mais temas que podem ser explorados pelos cânticos que não estão sendo, muitas vezes. E se voltássemos talvez a cantar os salmos, talvez nós pudéssemos ampliar o nosso repertório útil de músicas com temas abrangentes em diversas situações da vida no relacionamento cristão. Seja de aparente desprezo, muitos salmistas às vezes questionavam onde estava Deus vendo a sua situação, outros questionavam por que os ímpios prosperam mais do que eu. E isso são coisas que os cristãos pensam em determinado momento e hoje em dia não tem músicas para fazer alusão a isso. Então existe uma lacuna que talvez precise ser preenchida, porque o nosso repertório musical, nosso repertório de cânticos foi muito reduzido, está muito reduzido hoje, e talvez seja isso que esteja causando certos excessos, como a gente tem em várias outras igrejas, né? De supervalorização ou até demonização da música, né? A não participação da música no ambiente litúrgico também. Legal. Bom, a gente está chegando no fim já do podcast, desse episódio. A gente tem um tema muito importante, né, que a gente vai acabar deixando para o próximo episódio, devido ao tempo, que seria a música na pré-reforma, né? A música na história. Sim, Esse é um tema muito importante porque a gente tem diversos músicos que fizeram história, né? A gente tem o caso de Bach, Beethoven, Mozart e diversos outros. E a gente tem um amplo espaço aí para a gente conversar sobre isso. Mas acredito que o pessoal que está escutando a gente aí teve um panorama geral sobre o que é música, especial para os cristãos reformados, né? Música, o que é teologia. E é isso aí. A gente está feliz com o conteúdo desse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente está caminhando para o final. Tem mais alguma coisa a dizer? Acho que só fechar o ponto, né? A gente começou o programa tentando responder uma pergunta, né? E a pergunta é: por que pensar sobre teologia e música, né? Sobre teologia acho que ficou muito claro. Teologia é a base da vida de um cristão. Ele precisa pensar sobre isso para conseguir se relacionar e agir melhor nas outras esferas da vida. E sobre música, a música tem que estar baseada na teologia, naquilo que a Bíblia diz sobre música. A gente viu na Bíblia que é uma arte antiga, pré-diluviana, que já fazia parte do contexto da sociedade daquela época, que era utilizada, por exemplo, em momentos de alegria, momentos de tristeza, era utilizada para degustação pessoal, para aproveitamento pessoal, para apreciação, mas também tem o caráter que não pode ser ignorado e que é utilizado muito nos dias de hoje, que é o caráter litúrgico, o caráter serviçal que a música possui, de, primeiramente, louvar a Deus, né? Ou seja, aquilo que a gente canta, principalmente na igreja, tem que louvar a Deus, e em outro aspecto, no sentido pedagógico, ou seja, aquilo que a gente canta fica na nossa mente, aquilo que a gente canta pode mudar quem somos, de fato, pode influenciar na nossa formação individual. Então tem que ter uma preocupação nossa ao pensar sobre música, primeiramente colocando a teologia acima dos acordes, acima das notas, né? E pensando primeiramente em como que essa música vai servir aos propósitos que a gente tem, né? Que no caso não tem outro propósito do cristão a não ser louvar a Deus. Exatamente. Perfeito, gente. A gente fica contente que para vocês que acompanharam a gente até aqui. Não deixem de se inscrever no nosso canal, né? A gente tem um canal lá no YouTube, a gente tem um canal no Instagram, tá? Solidelcast. A gente tem mais canal que podcast. Acompanhe a gente lá, a gente vai colocar bastante coisa legal. A ideia do canal é trazer músicos aqui, conversar sobre música, teologia. A gente vai ter análise de músicas, conversas com músicos em geral. Muito tema bacana. Bom, que nem eu falei no início, você que acompanhou a gente até aqui, a gente vai fazer uma música agora. Essa música ela faz um pouco de sentido, né, com o tema que a gente falou sobre hoje. Essa música é do Dort, né? É uma banda reformada, cristã. Recomendo muito essa banda. O nome da música é Sola Escritura. Isso. Perfeito. Vamos tocar? Vamos. Gente, obrigado, um abraço e fiquem com a gente até o próximo episódio. Espero que voltem.
nada por ti. Útil no ensino e repreensão, regue inerrante de fé, letras que são preservadas por providência do Senhor, homens que foram movidos, falaram da parte de Deus. Guarda a palavra no coração, pra não pecar contra ti. Tenho deleite, que gratidão, posso entender e aplicar, pois nos deixaste um guia que nos ensina a interpretar. Espírito Santo de Cristo, a própria essência de Deus. Teu Evangelho de salvação traz-nos pra junto de ti. Cristo o justo é a propiciação, levado à cruz sem pecado.